E aí, pessoas, hoje nós vamos falar sobre pouca fé. O texto base está em Mateus 14, de 22 a 33, onde nós vemos ali o relato de Jesus andando sobre as águas. Quantos milagres todos os dias nós estamos vendo acontecer, tanto em nossas vidas como na vida daqueles que nos cercam, e mesmo assim ainda duvidamos. Logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia relata que o coração dos discípulos estava endurecido. Então Jesus manda eles entrarem no barco e ir para outra cidade, enquanto Jesus sobe no monte para orar. Vem então uma tempestade que acomete ali os discípulos e Jesus decide então ir ao encontro deles. Jesus anda cerca de 5 quilômetros, ou seja, é uma caminhada significativa. Tem todo um tempo ali em que os discípulos ficaram aguardando. Ao ver Jesus sobre as águas, eles duvidam. Eles acham que é um fantasma. E mesmo Jesus se revelando a eles, Pedro ainda coloca Jesus à prova. E mesmo Jesus mandando Pedro ir ao encontro, Pedro afunda. São várias histórias, vários relatos da pouca fé daquele povo. Essa passagem mostra também que diversas vezes e de diversas formas a fé dos discípulos ela apresenta uma possível inconstância. Eles caminhavam com Jesus todos os dias, eles foram escolhidos por Jesus, eles vivenciaram, eles viram ali lado a lado muitos milagres acontecendo. E mesmo assim, eles duvidaram de que Cristo estava ali sobre as águas. Quantas vezes Cristo se mostra presente em nossas vidas e nós ainda assim duvidamos? Para entender um pouco esse texto, eu dividi ele em algumas partes. A primeira parte é a fé à prova. Os discípulos, eles confundiram Jesus ali. Vendo Jesus andar sobre as águas, eles se questionam, será que é mesmo? Será que é Cristo mesmo? Começa ali um burburinho, eu acho que é um fantasma, e eles seguem assustados diante de tudo isso. E pensando em nossas vidas, quantas vezes confundimos e duvidamos das ações de Deus em nossas vidas? O segundo ponto é que Pedro, ele coloca Jesus na prova. Ele diz, Cristo, se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Nós vemos mais uma vez os discípulos questionando a presença de Deus. Mais pra frente vocês vão ver também na Bíblia o relato de Tomé. Senhor, deixa eu ver suas mãos para ver se é o Senhor mesmo. Deixa eu ver se tem buraco em suas mãos. Quantas vezes nós estamos sendo Pedros, estamos tendo aí Tomés que duvidam da presença de Deus, que precisam de provas o tempo inteiro para acreditar que é Deus que está fazendo, que é Deus que está provendo, para acreditar que é Deus que está ali dos nossos lados. E ainda assim, Pedro, mesmo indo ele e Jesus chamando ele, Pedro, venha. Pedro, ele olha pro vento, ele olha aquela tempestade e ele afunda. Mesmo Jesus estando ali do lado dele. Isso nos faz pensar se nós estamos olhando mais para Cristo ou para as circunstâncias da vida. Às vezes nós estamos ali indo no caminho com fé e mesmo assim vem um vento, vem uma circunstância, o medo nos toma e nós deixamos Cristo. Então, são algumas características dessa pouca fé que tem se apresentado nesse texto. Mas não para por aí. Quero entrar com vocês na segunda parte para nós refletirmos. Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. Em resposta aos seus discípulos, Jesus disse, não tenham medo, coragem. E Deus sempre nos lembra no decorrer da Bíblia para largarmos o medo e termos coragem. Assim foi com Josué, quando ele disse, seja forte e corajoso. Assim foi com Isaías, quando ele disse, não tenha medo, estou com você. Não desanime, eu sou o teu Deus. Em Salmos, ele relata, espere no Senhor, seja valente e corajoso. E tantas outras passagens, Deus nos lembrando
para sermos fortes, para sermos corajosos. De onde tem vindo a sua força? De onde você tem pedido coragem? Deus, Ele está aqui para nos entregar isso. Um outro ponto a se pensar é que Jesus, Ele estende a mão a Pedro. Pedro estava ali, afundando por conta do medo dele. Pedro grita, ele clama por socorro. E imediatamente, Jesus estende sua mão e o adverte. Homem de pequena fé. Deus, Ele sempre está pronto para nos estender a mão. Apesar das nossas dúvidas, apesar da nossa pouca fé, Ele está aqui para nos estender a mão. E, por fim, a intenção de Jesus ali era caminhar com os discípulos. Ele anda 5 quilômetros para encontrar os discípulos. Ele estende a mão. Ele entra no barco para ajudar os discípulos. Todas essas situações nos mostram que Jesus, ele não queria apenas que os discípulos desenvolvessem a fé, mas ele quer andar lado a lado e vencer a tempestade conosco. Ele nos deixou a armadura do Espírito para que estejamos preparados para cada situação. Jesus, ele entra no barco. Ele entrou no barco para acalmar a tempestade. E ele está disposto a entrar em nossa vida para acalmar tudo aquilo que nos tem afligido. Por fim, outro elemento desse texto é a fé. E a fé como ela deve ser, não a pouca fé. Os discípulos, eles passaram a crer. Após Jesus entrar no barco, a Bíblia relata que os discípulos reconheceram o poder de Deus. E isso me faz pensar como eles precisaram daquele momento, daquela tempestade, para poder reconhecer o poder de Deus. Eles tiveram diversas provas ali de que Jesus estava com eles. E Jesus não desistiu deles. Jesus fez questão de apresentar a eles este poder. E a fé deles comprovou no final esse poder de Deus. Em Hebreus, nós vamos ver que a fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé, ela é capaz de mover montanhas. Sem ela, é impossível agradar a Deus. E outra coisa, uma fé provada produz perseverança. Precisamos exercer a nossa fé todos os dias. Deus quer que nós cresçamos, que possamos agir de forma sábia, que criamos maturidade. Diante da tempestade, os discípulos reconheceram mais de Deus. Somente após eles tiveram certeza de que o poder de Deus estava ali com eles. Mas apesar disso, Jesus sempre esteve ao lado deles, assim como Ele está do meu lado, do seu lado, todos os dias, mostrando e nos dando milagres diários, sejam coisas nas pequenas, nos detalhes, ou sejam nas grandes coisas. Também, somente após tudo isso e com Jesus dentro do barco dos discípulos, eles conseguiram chegar ao seu destino. Então, que possamos escolher diariamente exercer a nossa fé diante de Cristo e com Ele ao nosso lado, que estejamos dispostos a prosseguir para o alvo.